das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aleluia, Jesus. Amém? Os irmãos que estão com Bíblia, vamos ler só mais uma vezinha para você fechar a Bíblia. Vamos lá, ler comigo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Queridos irmãos, vou aproveitar a ocasião que os irmãos estão atentos para ouvir a poderosa palavra de Deus. Então, eu vou entrar diretamente aqui no assunto, sem atalho e sem arrodeio. Queridos irmãos, aqui no texto a qual nós acabamos de ler, em 2 Reis, capítulo 4, nós acabamos de ler que no primeiro versículo diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Queridos, aqui nesse primeiro versículo, a Bíblia não vai dizer o nome do esposo dessa mulher, mas existe uma fonte judaica por nome Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu na era cristã nos anos 50 a 60 depois de Cristo. Ele registrou vários livros históricos. Dentre eles, o livro mais conhecido e destacado é o livro chamado A História dos Hebreus. Inclusive, eu tenho esse livro, ganhei de presente da minha esposa quando completei agora, no mês que passou, 41 anos, ganhei esse livro. Esse livro, A História dos Hebreus, Flávio Joséfo confirma no 9º livro, na página 433, Flávio Joséfo confirma que o nome do esposo dessa mulher era Obadias. Obadias, a Bíblia vai citar o nome dele em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 3. A Bíblia narra que esse Obadia, ele era mordomo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele servia na mesa de Jezabel. Esse Obadias, mesmo ele servindo na mesa de Jezabel, o que me chama a atenção é que ele vai fazer o contrário de Jezabel. O que é que essa Jezabel fazia para Obadias fazer o contrário de Jezabel? Vamos ver o que era que essa Jezabel fazia. Você deve conhecer um pouquinho da história desta mulher, mas vamos conhecer mais um pouquinho de uma forma resumida. Jezabel ela era filha de Etibaal. Etibaal era rei de Tiro. Esse Etibaal, ele era um homem tão idólatra que ele não gerando nenhum filho homem, a não ser essa Jezabel, a história diz que ele vai consagrar Jezabel como sacerdotisa de Baal. E agora essa Jezabel, ela está responsável pelos cultos a Baal. Os cultos a Baal eram cultos registrados debaixo de árvore, cultos com paganismo, com sexo, tinha até sacrifício de criança. Era assim que acontecia os cultos de Jezabel. E essa Jezabel,
ela sai da Sidônia, ela vai para Israel. Chegando lá em Israel, ela casa com um homem chamado Acabe. E ela, não ficando satisfeita só com o casamento, ela vai querer trazer o costume da Sidônia para dentro de Israel. Ela vai querer trazer os cultos lá da Sidônia para dentro de Israel. Mas todas as vezes que ela tentava trazer o costume lá da Sidônia para dentro de Israel, ela via um grande bloqueio, uma grande barreira, que era os profetas do Senhor. Aqui eu aprendo, irmão, enquanto tiver homem de Deus, homem que preserva a sã doutrina da palavra de Deus, ele sempre vai orar, sempre vai lutar, batalhar, sempre vai bloquear para que os costumes de Jezabel não entre dentro da igreja, para que os costumes de Jezabel não cheguem até os servos e as servas de Deus. Mas eu acredito que sempre há homens que vai orar, que vai lutar e combater os costumes de Jezabel. Não me cabe trazer aqui o que é os costumes de Jezabel. Aqui eu vou dar uma resumida para continuar a mensagem. E essa Jezabel, ela vendo que os profetas sempre combateu para que ela não levasse os costumes da Sidônia para dentro de Israel. Então, agora aqui eu aprendo que ela tinha ódio de profeta, por isso que ela mandava matar os profetas. E aqui também eu compreendo por que Obadias fazia o contrário. Enquanto Jezabel mandava matar os profetas, Obadias, ele salvou 100 profetas do Senhor. Ele dividiu 2 grupos de 50, colocou 50 numa caverna e mais 50 noutra caverna. E agora a Bíblia diz que esse Obadias, ele vai sustentar os 100 profetas, mandando pão e mandando água. Quando a Bíblia diz que esse Obadias, ele manda pão para 100 profetas, não é um problema, porque pão é coisa muito barata. Mas quando a Bíblia diz que ele mandava pão e água para 100 profetas, aqui já é um problema, porque o céu estava encerrado naquela época, o céu estava fechado, estava havendo uma grande seca, e quem quisesse adquirir água tinha que desembolsar muito dinheiro, e se não tivesse dinheiro suficiente, deveria fazer uma grande dívida. E é isso que esse Obadias vai fazer uma grande dívida, mandando pão e água para 100 profetas. E essa dívida, ela vai ser cobrada aqui, agora, no texto a qual nós acabamos de ler. E para complicar mais a vida da viúva, a lei mosaica dava direito ao credor de escravizar a pessoa ou seus filhos, no caso não recebendo o pagamento. Agora